Palavra de Deus em João, no capítulo 1. Não é um estudo bíblico, eu vou trazer uma palavra que, primeiro, certamente falou ao meu coração. E eu espero que fale o coração dos irmãos. João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso de número 14, nós lemos assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, eu ficando mais velho, a gente vai se assentando mais, e aquelas visões, sonhos, coisas que bem próprio da mocidade, a roubos, dá lugar a um amadurecimento, e a gente começa, em vez de empolgação, a ficar mais desanimado e cônscio de que a coisa não pode continuar mais assim. O que pode explicar a vida cristã tão fraca dos crentes hoje? Onde está aquele poder que caracterizou a igreja primitiva? O que fazer com promessas tais como: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Ou então: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, rios de água viva. Todo aquele que crê. Uma fonte que forma rios de água viva. Bom, certamente o problema não está com Deus nem com a Bíblia, mas conosco. Alguma coisa está errada. Parece que o Cristo que nós conhecemos e que dizemos ter experiência não é o mesmo do Cristo que os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva conheceu e creu. Então, e se o conceito que nós temos de Cristo hoje está contaminado ou descaracterizado? Um conceito que não vem puramente das Escrituras, de Deus, das Escrituras, mas dos homens, da tradição. Por exemplo, nós nascemos e nos criamos num ambiente que se diz cristão, catolicismo, e certamente nós recebemos influências na nossa concepção de Cristo. Nós estamos vendo a todo instante quadros de Jesus, filmes de Jesus, e desde pequenino, e pior ainda é que na igreja evangélica, as revistinhas de escola dominical estão já também com figuras de Jesus. E ninguém seja inocente, isso tudo traz
influência, de modo que nós somos induzidos a ter uma concepção distorcida a respeito de Cristo. Então, nós temos como que um desequilíbrio a nosso redor, diante dos nossos olhos, uma concepção de Cristo segundo a carne, humano somente, e tão pouco de Cristo segundo a sua divindade, a sua glória e o seu poder. A gente sabe que Ele é Deus, mas é tão pouco conceito que a gente tem. A tendência é concebermos Cristo segundo a carne, somente. Ou de forma mais enfática. E esse desequilíbrio é perigoso, nocivo, não ajuda. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, nós temos um texto que eu reputo ser um dos textos mais importantes com relação à concepção que precisamos ter de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, vou começar lendo do verso 14. Sabendo que 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja, aqui parece que o apóstolo já está enfrentando problemas com a igreja tendo uma alta consideração de Cristo segundo a carne e se esquecendo de Cristo segundo Deus. Um desequilíbrio. E ele está dizendo, não, é claro, é importante, Cristo veio em carne, mas ele não é mais assim, ele está glorificado, vivificado. Então, eu estou analisando e pensando estas coisas e chegando à conclusão de que é preciso que Deus nos renove ou conserte e nos dê uma visão real, verdadeira, segundo as Escrituras, de quem Cristo é verdadeiramente. Que Ele possa expurgar, tirar da nossa mente todo e qualquer conceito que nós temos de Cristo, segundo a carne, segundo nós mesmos achamos, pensamos ou adquirimos por tradição ou de que lugar for. Tire e possa colocar diante de nós a revelação clara de quem Cristo é, em toda a sua glória, em todo o seu poder. Porque, meus irmãos, é isso que é o Evangelho, é a revelação de Jesus Cristo. Fora de Cristo não há nada, não haverá vida cristã, não haverá vitória na vida cristã sobre o pecado, sobre Satanás, não haverá nada. Sem essa revelação de Cristo, vamos continuar sendo naturais, homens naturais. Não haverá verdadeira conversão, não haverá coisa nenhuma, espiritualmente falando. E então, pelo que nós estamos vendo na igreja hoje, parece que as pessoas estão agindo com uma pretensa vida espiritual, segundo o seu próprio conceito,
segundo o seu próprio Cristo, sem que isso seja de fato aquilo que a palavra de Deus tem revelado a respeito de Cristo e a respeito de vida cristã. O que fazer? Eu gostaria de ver nas Escrituras, o que uma revelação real, verdadeira de Cristo de fato ocasiona, o que ela provoca, quais os resultados desta visão verdadeira de Cristo. Bom, primeira coisa é que nós não temos qualquer condição de ver Cristo. Vamos ver errado, não podemos ver certo e nem queremos ver certo. Esta é a primeira conclusão que nós precisamos ter. Por causa da nossa condição de pecado, não temos qualquer possibilidade de ver a Cristo. É por isso que o Senhor Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, está morto, está cego, está totalmente em possibilidade de ver. Por aí nós já podemos perceber que somente uma operação extraordinária que venha de Deus para abrir os nossos olhos. Caso contrário, não temos condições. A cegueira, ela é fruto do juízo do pecado. Isso está em João, no capítulo 9, na discussão que o Senhor Jesus teve depois da cura de um cego com os fariseus. Está bem claro isso. A partir do verso 39, João 9, diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Juízo. Pecado, portanto, recebe o juízo de Deus, de forma que as pessoas não podem ver nada espiritualmente, muito menos Cristo. Não pode. E, meus irmãos, a verdade é que Cristo se revelou de uma forma gloriosa nesse mundo e muitos não viram nada. E não pense que eles são indesculpáveis por isso. Ao contrário, são culpados por isso. Na verdade, isto é uma calamidade, é uma ofensa aos céus. Cristo revelado e os pecadores não veem. Imagine, por exemplo, quando o Senhor Jesus estava para nascer, Maria chegou grávida, já quase nos dias para dar à luz, com seu marido, entraram na cidadezinha de Belém e procuraram um lugar onde se hospedar. Era urgente, era necessário, era prioridade. Não tem prioridade para grávidas? Era prioridade. Mas ninguém observou isso. E Cristo teve que nascer num estábulo mal cheiroso. Não houve ninguém que tivesse qualquer revelação ou compreensão daquela necessidade e especialmente de quem estava para nascer. Jesus nasceu. Deus revelou aos pastores uma revelação extraordinária, graciosa, e eles então foram verificar, e chegaram lá, acharam o lugar, e o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e eles viram.
Eles viram porque eles adoraram, eles se prostraram diante do menino envolto em panos. Não era para ver nada. Ao contrário, que Deus encarnado é esse, num estábulo mal cheiroso, cavalos, bois, ovelhas ali, estrumes, não era para ver. Tudo dizia não. Mas, de uma forma graciosa, miraculosa, do poder de Deus, do Espírito Santo, eles então viram e adoraram aquela criança. Mas o resto dormia, ninguém viu nada. Depois vieram os magos, também uma coisa extraordinária. Eles disseram: vimos no Oriente a sua estrela e viemos para adorá-lo. E foram dirigidos e também foram na mesma condição, humilde, mas viram e adoraram e deram seus presentes, mas a grande maioria não. Quando ele foi apresentado no templo, uma cena interessante. O templo estava cheio, porque pessoas vieram para fazer ofertas e vinham de todo o país, cheio. Pais, mães, casais, trazendo seus filhos ou para circuncidar, ou então para apresentar no templo, que era o caso agora de Jesus. Vieram para apresentar. Na verdade, esta apresentação não é como alguns irmãos batistas pensam, que é apresentar o neném no templo. Não é, porque isso não continua. Essa apresentação no templo era o cumprimento da lei de Levíticos, que era necessário fazer para resgatar a primogenitura dele. Então tinha que trazer ou um cordeirinho, e se fosse pobre, 2 pombinhos, 2 rolinhas numa gaiola, tinha que trazer, chegar para o sacerdote, viemos resgatar, apresentar o nosso filho e resgatar a sua primogenitura. Esse é o que de fato aquela apresentação significava, e não tem nada a ver com o Novo Testamento. Nós não temos nenhuma apresentação de neném na igreja, porque isso é do Antigo Testamento, não continua. Nós circuncidamos porque isso é o que continua, a circuncisão de Cristo, que não é por mãos. Mas veja, quando chegou naquela multidão, Deus tinha dito a uns anciãos: vai, porque ele esperava a redenção de Israel. Deus tinha dito a ele que ele não morreria até que visse a salvação de Deus. E ele então foi para o templo, movido pelo Espírito Santo, e ele disse: esse homem me trouxe aqui, mas tanta gente, tantas famílias, tanta mulher segurando criança ou carregando pela mão, nós não sabemos exatamente que idade estava o Senhor Jesus nesse momento, mas imagine, era muita gente, e ninguém viu. Ali estava o Senhor da glória, ali estava o Redentor, ali estava a promessa, o ungido de Deus, o Messias, o Emanuel, o Deus encarnado. Mas ninguém viu, a não ser este ancião, que de repente seus olhos foram abertos e o casal estava ali carregando uma criança, e ele foi até lá e disse: por favor, deixa eu pegar esse menino. Tomou nos braços, levantou os olhos aos céus: ó Deus, despede agora o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E certamente as pessoas que estiveram do lado, que você está maluco, o que é isso? Pegou um menino no colo e está dizendo isso? E trouxe uma palavra, então, profética, dizendo a respeito dele, que seria motivo de contradição entre muitos em Israel, para levantamento de uns, abatimento de outros, e trouxe esta palavra
profética do Espírito Santo, porque os seus olhos viram a glória do unigênito do Pai. Mas o resto não viu. Quem viu? Eu estava no Calvário. A tuba estava lá. Era mais um malfeitor. 3 malfeitores. 3 ladrões. Um que queria ser rei, outro 2 ladrões. Malfeitores. Soldados zombaram, bateram, esbofetearam. Não puderam ver nada. A turba toda, crucifica, não viram nada. Soldados, quando ele estava crucificado, lançavam sorte. A túnica lá não é tecida de alto a baixo. Vamos ver quem vai ficar. Nós não podemos rasgar, que ela é única. Então vamos lançar sorte aqui. Então, vai para mim, 10, 6, 7. E nada, não viram nada. O centurião, depois da morte de Cristo, viu. Ele percebeu. Seus olhos foram abertos. Esse era verdadeiramente o Filho de Deus. E um dos ladrões, que a princípio não estava vendo nada, e de repente, Deus abriu seus olhos. Como ver o Filho de Deus? Ele certamente desde pequenino aprendeu de sua mãe na sinagoga: olha, vem o Messias é o Filho do Deus bendito, e ele virá em glória e vai resgatar Israel das garras dos seus inimigos. Era assim que eles falavam e esperavam assim. Como é que ele podia, naquela situação tão terrível, de incômodo, de morte, de dor, de repente ele olha e vê, os olhos são abertos, ele compreende, certamente textos vieram à sua memória, e a conclusão, e tudo foi claro. E ele disse: Senhor, Kyrios, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rei, Kyrios, Senhor. Como? A Bíblia diz que antes ele também xingava, e como o outro dizia: salva-te a ti mesmo e a nós, e tal, impropérios. Mas de repente ele muda. O que foi? Uma operação sobrenatural da graça. Só o Espírito, meus irmãos, pode nos revelar a glória do unigênito do Pai, como os discípulos viram. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Nós precisamos nos convencer disso. Sabe por quê? Porque nós achamos que não precisamos de muita oração, não, e nem de muita busca. É só compreender. Entender, o Evangelho é assim, Cristo veio ao mundo e tal, nasceu na manjedoura, tal, e a gente sabe toda a história, e pronto, compreendeu isso, e aqueceu, assentou no coração, isso é verdade, pronto, basta isso. Está errado, não basta não. Isso é resultado de uma pregação do Evangelho light. 5 pontinhos, 4 leis espirituais. Confessa, diz: Senhor, eu creio que o Senhor é o Salvador. Perdoa-nos os meus pecados, amém. Pronto, você está salvo. Está errado, e nós somos produtos dessa geração imediatista, que ouvimos um Evangelho assim, sintético, e achamos que basta isso. Não basta, não. Tem muita gente que sabe mais de Jesus do que você e não é salvo.
não basta. Tem que haver uma operação sobrenatural da graça do Espírito Santo, um milagre. Tem que haver. Tem gente aqui dentro da igreja que desde pequeno aprendeu a respeito de Cristo e sabe tudo, já ouviu muitas mensagens, compreende na mente, mas não teve a revelação do Espírito Santo de Deus, de Cristo como unigênito do Pai. Não viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E por isso, também não experimentou nenhuma mudança verdadeira, radical na sua vida. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos do resultado das pessoas que, de fato, o Espírito Santo quis abrir os olhos e revelar a glória do unigênito do Pai. Os discípulos, diz o texto, estavam na praia consertando a rede. Diz o texto, eles eram sócios, então tinha um negócio estabelecido. Costurando, consertando as redes. E o Senhor Jesus, Nazareno, vem, chega para perto deles e diz simplesmente: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O texto não explica muito, diz isso, e diz que imediatamente, deixando as redes, o seguiram. O que foi isso? Como alguém larga um negócio? Eram sócios, estavam ali no trabalho. O que foi? O que eles viram? Você pode imaginar alguém chegar e dizer isso para você e simplesmente você imediatamente deixar o negócio e entender que era um chamado de Deus e seguir aquela pessoa? Não pode. Isso é uma obra do Espírito Santo. Foi Deus. Deus abriu. Eles olharam. Aquele homem não era um homem comum. Eles viram pelo poder de Deus a glória dele. Glória como do unigênito do Pai. Por isso largaram tudo. Não houve nenhuma mudança na fisionomia de Cristo. A glória, a luz, nada disso. Não mudou nada. Mas os olhos deles foram abertos. A escama caiu. E eles no coração sentiram: este é o Filho do Deus bendito que devia vir ao mundo. E largando tudo, o seguiu. Mais para frente, ele vai e chega e encontra Levi na coletoria. Ora, coletoria era um empregão. Não era coisa mal vista, de fato, entre os seus patrícios, mas dinheiro dava. Tanto é que Levi era um homem rico. Ele tinha recursos. A Bíblia fala de um banquete que ele preparou, convidou todos os seus publicanos e tal para comer no banquete. Ele tinha dinheiro. Era um empregão. E Jesus chega na coleteria e diz: Levi, segue-me. E a Bíblia diz que ele deixou tudo, seguiu. Um milagre, um milagre. Deus abriu os olhos e ele viu a glória como do unigênito do Pai. E o cego? A Bíblia conta de um cego, Bartimeu. Cego, ele não via nada.
Mas, quando ele ouviu falar de Jesus e da possibilidade de que esse poderia ser de fato o Messias e que ia passar por ali, então ele simplesmente creu no seu coração de uma forma sobrenatural, uma convicção santa e gloriosa tomou seu coração, de tal forma, quando ele ouviu o tropel das pessoas que estavam passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, essa expressão, filho de Davi, jamais alguém poderia dizer a qualquer outra pessoa, nem mesmo o profeta. Essa era uma expressão reservada exclusivamente para o Messias, filho de Davi. E ele clamava, com toda a convicção da sua alma, sem enxergar, ele viu a glória do unigênito do Pai. Pediram para que ele calasse, e colocaram obstáculos, dificuldades, nada. Ele estava convicto, ele estava vendo na sua alma: eu estou diante do unigênito, filho de Davi, Deus conosco. E clamava, até que o Senhor o mandou chamar. Meus irmãos, percebam que aqui há uma manifestação sobrenatural de Deus. O que eu quero que você perceba é que você não deve se conformar com o simples fato de ler a Bíblia e concluir que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador. Você precisa mais que isso. Você precisa orar, buscar, clamar. É por isso que a palavra de Deus diz que os céus agora, depois de João Batista, são possuídos com esforço, porque é para buscar, clamar e rogar a Deus esta revelação. Não há nenhum desdoiro de alguém crente já de muito tempo dizer: Senhor, revela-me Jesus, meu Deus, revela-me, Pai, porque eu creio no meu coração que Ele é Salvador, mas isso não tem mudado a minha vida. Eu preciso ver como os discípulos viram. Eu preciso ver a glória do unigênito do Pai. Glória como o unigênito do Pai. E então buscar isto em oração, clamar. Nós temos exemplo na igreja primitiva, Paulo, perseguidor da igreja. Agora, ele teve realmente uma visão clara, os seus olhos cozinharam na visão que ele teve de Cristo. Mas mesmo a gente pensando em coisas sobrenaturais, extraordinárias, ou visões que aconteciam naquele tempo, saiba que milagre não salva ninguém. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que tiveram manifestações extraordinárias de Deus e não adiantou nada, não viram nada. Pense, por exemplo, em Balaão, uma mula falando. Meu Deus, era para ele dizer: isso é um milagre, Deus de fato existe, e o seu coração mudar, mas não mudou nada. E temos outros exemplos. Saul foi tomado e possuído pelo Espírito Santo, profetizando no arraial, mas o ódio, querendo matar Davi, continuou. E ele foi rejeitado por Deus e se suicidou no final. Não adiantou nada. Toda aquela experiência tão gloriosa do Espírito Santo lhe possuir e usá-lo, porque ele profetizou.
Está Saul entre os profetas? Então, manifestações e milagres, não é isso. Não é isso. Eu estou falando de algo muito especial que Deus faz no coração, pelo seu poder. Eu penso que o que fez Paulo, a virada, a guinada, não foi simplesmente luz e visão, mas foi a obra do Espírito Santo no seu coração. Foi a revelação no seu íntimo, na sua alma, nos olhos da sua alma, da glória do unigênito do Pai. E aí ele realmente se tornou o que foi. Considerou tudo esterco. E a sua vida foi totalmente dedicada ao Senhor. Era assim a igreja primitiva. O que fizeram aqueles homens no perigo de morte? A enfrentarem um império romano com cabeça erguida. Eram presos, jogados às feras, e não negavam o nome do Senhor. Foram mortos à espada, cerrados ao meio, queimados vivos, mas eles continuaram firmes. O quê? Senão uma visão gloriosa no coração, na alma, uma revelação de Deus, de que o Senhor Jesus Cristo, a quem serviam, era o Senhor, o unigênito do Pai. Os reformadores, você pensa que era coisa pequena se levantar contra o mundo inteiro, com o perigo da vida, porque muitos foram queimados antes. Muitos. Tyndale, Hus, Wycliffe foi queimado depois de morto. Tudo isso para mostrar a fúria que não se admitia qualquer contradição daquilo que o diabo havia estabelecido como igreja. E eles falavam de Cristo, e diziam que serviam a Cristo e a Deus, e matavam, dizendo que agradavam a Deus. Veja que concepção maligna na alma deles, de que eram cristãos e que eram de Deus. Totalmente errado, do inferno. Veja como o diabo pode enganar pessoas e convencê-las de que são de Deus, são de crente, e elas servem ao diabo e não a Cristo. Enquanto não tiverem a visão, enquanto seus olhos não forem abertos. E foi assim que aconteceu com os reformadores. Martinho Lutero estava cego. Ele estava dentro da igreja. Ele servia o Papa. Ele era devoto de 3 santos. Estava no mosteiro. Ele não podia ver nada. Ele estava certo de que fazendo estas coisas, conforme ensinava, ele podia ser salvo. E não sentia paz no seu coração, tinha angústia, e foi um fracasso. A missa, a primeira missa que ele ministrou lá, foi um fracasso. A família dele toda lá, e ele nem segurar a hóstia pôde. Foi um horror. Até o dia em que o Senhor abriu seus olhos. E ele então viu como os discípulos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, ninguém pode segurá-lo. Ele enfrentou o mundo. Ele foi para uma dieta na cidade chamada Worms, e todos diziam, é uma cilada, vão lhe pegar lá, e de fato era. E ele disse, ainda que Worms, as telhas representam, cada telha um demônio, estão cheios de demônios, eu vou. Que levou esse homem a esta loucura e essa coragem, senão a visão clara de Cristo, o unigênito do Pai, a sua glória como glória do unigênito do Pai. E assim com todos os outros demais reformadores. Os puritanos
presos, mortos, perseguidos, expulsos dos seus púlpitos. Dificuldades horríveis, como John Bunyan naquela prisão, 12 anos, numa situação, 12 anos, não é brincadeira, 12 anos. Saudade de casa, dos filhos. Ele orava, ó Senhor, minha ceguinha, minha ceguinha. Uma filha dele era cega. E ele ficava imaginando, pedindo de porta em porta, a esposa pedindo alimento. Que sofrimento, que angústia. O quê? Ofereciam a ele, você pode sair, mas não pode pregar. Ele disse, não me solte, se você me solta, do outro lado eu começo a pregar, lá na esquina, não me soltem. O que fazia isso, senão a visão gloriosa de Cristo? Meus irmãos, nós não negamos nada, nosso coração está enlaçado no mundo. A nossa vida de consagração é uma piada, é uma vergonha. A gente não tem nem coragem de ir para a reunião de oração. Vigília, nem pensar. Alguma coisa está errada. Meus irmãos, é uma obra da graça e nós não podemos fazer nada para obter isto se não orar e buscar. E nos humilharmos, e orar, e buscar, e chorar, e orar, e buscar. Não há nada a fazer, senão isso. Talvez Deus, por sua graça, abra os seus olhos e faça com que você veja a glória dele, a glória de Jesus, como a glória do unigênito do Pai. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar com isso. E não ficarmos contentes pelo fato da nossa longa folha de serviços na igreja, de crente, de presença no culto, de escola dominical, de alguns já de SAF, de OPH, de jovens. Não devia ficar seguro disso. Mas olhar para a sua vida com relação à sua consagração, à sua vida de amor a Cristo e de horror ao mundo e ao pecado. Porque quando nós temos a visão, quando nos é manifesta, temos a visão e nos é manifesta a glória da cruz e da ressurreição, então, meus irmãos, isso tem um resultado. Quem morreu na cruz? Essa miséria dessas filmes e crucifixo e tal que a gente tem ali, parece um homem, coitado, sofrendo, morrendo ali. E a gente se comove, fica pensando, mas meus irmãos, que isso? Está errado. Calvário é a manifestação da morte do Senhor da glória. O Calvário não é um exemplo de resignação, de sofrimento de Cristo. É uma manifestação extraordinária, gloriosa, poderosa de Deus operando o seu plano redentivo, salvífico. É Ele visitando, ainda que com juízo, o seu Filho. Mas ali estava o Senhor da glória, era Deus mesmo encarnado, o Senhor da glória sendo crucificado. Nós temos que olhar para o Calvário como uma fonte de poder. A cruz tem poder. Ela foi erigida para destruir as obras das trevas, para destruir as obras do diabo. Ela foi erigida para anular todo o poder do inferno e do pecado.
Então, ter uma experiência com o Calvário é ter uma experiência com o poder transformador, glorioso, de uma obra redentiva, gloriosa de Cristo, uma obra poderosa. Ali ele esmagou a cabeça da serpente enganadora. Há poder na cruz, há poder no Calvário. Não é uma experiência passional apenas. Oh, Cristo morreu, sofreu ali. É crer. Aquela é a cena decisiva. Aquele é o momento decisivo, glorioso, de Deus intervindo, de graça, de poder. Ter experiência com o Calvário é ter a experiência de compreender que chegou ali, a sua vida não pode continuar mais a mesma. Pense, por exemplo, que a morte de Cristo não foi uma morte representativa. Um exemplo maravilhoso de amor. Ele morreu pela humanidade lá na cruz. É uma morte representativa. Você tem que ver aquilo e compreender as lições que tem ali. Nada disso. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele ali estava substituindo pecadores. E ele estava substituindo os eleitos de Deus, aqueles por quem ele veio para morrer. De modo que isso faz a diferença. Não é uma representação, é uma substituição. E se você foi ao Calvário e lá viu você mesmo sendo ali julgado, Cristo no seu lugar, Cristo lhe substituindo, Cristo recebendo o seu juízo, o castigo que era seu, Cristo anulando os efeitos do juízo, pagando a sua dívida, tirando a sua culpa, destruindo o seu homem velho, sua vida fracassada, cheia de pecados, dominados pelo pecado e pelo diabo. Você, olhando para a cruz, tem que ver a libertação, as algemas sendo quebradas, o homem velho sendo julgado, o diabo sendo massacrado. O que determina necessariamente uma libertação, uma mudança. Isso é ter experiência com o Calvário. Algo único, que não se repete, grandioso. Na vida de Deus, nada aconteceu maior, mais significativo. Ali estava o Senhor da glória, Deus mesmo, tomando o nosso pecado, realizando uma obra gloriosa de salvação. E devemos pensar que o Calvário não termina ali. É muito significativo quando nós lemos que naquele mesmo lugar havia um túmulo. Mesmo monte. Não pense você que Cristo desceu da cruz e que eles então saíram, foram um outro lugar no cemitério, lá não sei onde, ou então numa propriedade de José de Arimateia, longe. Não, a Bíblia diz que foi no mesmo monte. No mesmo monte. É pertinho, sai assim, você vê, ali está o túmulo. No mesmo monte, na mesma extensão. Isso é significativo, porque ali foi o lugar da redenção, que implica na morte completa, decisiva do homem velho, a morte de Cristo e, portanto, nossa morte com ele. E no mesmo monte, ele ressuscitou poderosamente.
Então, não é mero conhecimento histórico, isso tem que haver uma obra do Espírito Santo, fazendo com que você olhe para esses eventos e espere deles o poder que emana deles pelo Espírito Santo no seu coração, na sua vida. E traga mudança. Meus irmãos, os cientistas dizem, quando assistem um cataclismo, cidades inteiras são jogadas ao chão por um terremoto, eles dizem que o que causa isso são pedras enormes, tamanho de cidades na crosta, que se acomodam. Só isso. Só que imensas pedras, imensas, provocam, então, esses tremores e o terremoto. Então, tão grande é a causa, tão grande será o efeito. Da mesma forma, tão grande foi o Calvário, tão grande foi a causa, tão grande a ressurreição, tão grande o evento glorioso que Cristo fez, tão grande será a causa que Cristo providenciou, tão grande será o efeito na nossa vida. Não pode ser diferente. Vidas medíocres, fracas, dominadas pelo pecado, o diabo faz o que quiser. Pessoas dominadas por paixões mundanas, práticas de pecado, e dizendo: eu passei pelo Calvário, eu criei, eu sou o resultado da obra de Cristo. O que é isso? Isso é detratar a glória da cruz. O texto lá de Isaías 11 diz: ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Esse é o resultado do trabalho penoso da alma do Senhor na sua vida. Quando vemos, nos é manifesto, meus irmãos, a malignidade do nosso pecado. Toda vez que temos uma visão, mesmo no íntimo, no coração, da glória de Deus, imediatamente, a resposta imediata é uma convicção de pecados, de miséria. Não foi assim lá com Isaías, que viu a glória do Senhor sentado no alto e sublime trono, e ele então, ai de mim, ai de mim. É sempre assim. Teve a visão da glória de Cristo, glória como do unigênito do Pai, imediatamente você tem que ser tomado de uma convicção profunda de pecados, do tamanho da malignidade do pecado na sua vida, e do efeito tão maléfico, deletério, destruidor do pecado. Sabe, é ato contínuo. Viu a glória do diante do Pai, caiu em terra, prostrado, com boca no pó, clamando: ai de mim, tem misericórdia de mim. E eu vejo, meus irmãos, que na nossa geração não existe isso. As pessoas têm dificuldades de ter uma compreensão do seu pecado. As pessoas acham que não é tanto assim. Esse é o natural. A gente vive naturalmente sem nenhum tormento, nenhuma preocupação com relação à nossa vil situação. Nós conseguimos neutralizar com a nossa consciência o clamor desesperado da nossa alma com relação à sua condição. É incrível.
nós temos uma habilidade, e certamente o diabo ajuda nisso, de nos convencer de que não somos tão ruins, não somos tão maus. A gente fica sem entender o desespero daqueles puritanos que falavam em agonizar em arrependimento. Ele nem sabe o que é isso. Perder noite, chorar por causa dos seus pecados, se angustiar, tendo aqueles surtos na mente, daqueles pensamentos ou atos tão vergonhosos que cometemos, e ficar aquilo atormentando, como o salmista diz e fala que os pecados estavam continuamente perante ele. Não, nós não temos isso. Nós sabemos que Cristo morreu por mim, perdoou todos os meus pecados, pronto. E achamos isso maravilhoso. Mas não é não. O próprio salmista, o próprio apóstolo Paulo, já convertido, no capítulo 7, mostra que ele mesmo não se continha na sua consciência da sua miserabilidade. Em mim não habita bem algum, nos meus membros eu vejo uma outra lei, contrariando a lei de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas nós não adoecemos por causa do pecado. Já experimentou adoecer por causa do pecado? Não estou falando de doença por causa, estou falando de adoecer de convicção do pecado, adoecer do senso de pecado, de tristeza, tomado de tristeza de pecado. Ser jogado na cama. O que é que você tem? Estou doente. Do quê? Pecado. E o Espírito Santo convencendo, e trazendo à mente todas as coisas vergonhosas. E você arrasado, chorando, angustiado, doente, decepcionado com você mesmo. Uma tristeza segundo Deus, como a Bíblia diz. Então, quando você tem a visão de Cristo verdadeira, você vai sentir isso. Mas muitos dizem que creem em Cristo e nunca sentiram essa tamanha convicção de pecados. Uma coisa está errada com a nossa geração. Eu não quero dar receita nenhuma, meus irmãos. Eu só quero dizer, com isso, é mostrar que nós não buscamos a Deus, não oramos como devíamos orar, não nos angustiamos como deveríamos angustiar, para que o Senhor seja revelado a nós todo o seu poder. Graças a Deus que eu posso pregar a tarde toda. Quando temos a visão a respeito de Cristo, como unigênito do Pai, sua glória como a glória do unigênito do Pai, além de convicção de pecados, nós identificamos a malignidade do mundo. Do mundo. Porque sem isso a gente não identifica, não. Só o que tem? Oh, que bobagem. A gente sempre tira por menos. E acha que não tem problema nenhum no mundo. Mas quando você tem a visão de Cristo unigênito, da sua glória, como a glória do unigênito do Pai, você fica sensível e começa a enxergar e ver a malignidade do mundo. E por que a palavra de Deus diz
que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Aí você vai entender quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você começa a entender e ver, porque você vai enxergar a malignidade, a miséria, o perigo. Você vai ter discernimento espiritual e vai ver. Vai ver, por exemplo, que não há compatibilidade, não pode haver do crente com o mundo. Eu estou falando com relação ao sistema chamado mundo. Filosofia do mundo, modos viventes do mundo, você vai ver que não dá. E que o que Deus tem estabelecido é uma coisa radical. Veja 2 textos que eu quero mostrar para você em Gálatas a respeito disso. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Veja o que diz, o qual, está falando de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Veja, a expressão é forte, desarraigar, tirar pela raiz, não é podar, cortar, não, é tirar pela raiz, desarraigar do mundo, desse mundo perverso. Paulo está dizendo isso aos Gálatas, quanto mais hoje. Veja agora no capítulo 6 de Gálatas, verso 14. Qual que é a experiência espiritual, meus irmãos, com relação ao mundo? Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí talvez você pergunte, então o melhor mesmo era a gente formar comunidade e morar todo mundo lá, cada um na sua casinha e tal, e ficar fora do mundo. Ou então, estava certo lá os mosteiros, em que as pessoas fugiam para lá e ficavam nos mosteiros. Tudo errado. Isso não é desarraigar do mundo. Porque Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí está. Quem lê, entenda, compreenda o que é estar no mundo e não ser do mundo. Como estar no mundo e ser desarraigado do mundo. Como estar no mundo e ser crucificado para o mundo e o mundo para você. É não ser, meus irmãos, contaminado pelo mundo. É não tomar a forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É estar no mundo e ser completamente diferente, como um peixe fora d'água no mundo. Diferente. As pessoas precisam notar a diferença e ver que você não compactua com eles, não ri da piada imoral deles, não participa da mesa de escarnecedores, que você não tem prazer nisso, e que você reprova estas coisas que eles fazem, que você não aceita aquela libertinagem e desonestidade, falcatruas, você não participa. É claro que isso vai trazer problemas. Pastor, se fizer assim, então não tem condições. É mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz, todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Passe a fazer assim e você vai ver. Vai sofrer perseguição. Mas é assim mesmo. Não há outra receita, não existe outra proposta de Deus. Essa é a proposta. O que nós temos é a confiança de que Deus estará conosco, vai nos abençoar, vai estar do nosso lado. Você será perseguido por alguns, mas muitos vão ver Cristo em você e vão receber graça no seu comportamento, no seu testemunho, na sua maneira de ser.
Então, essa passividade com o mundo, essa amizade, tem alguma coisa errada. Porque quem vê a glória como do unigênito do Pai, vê a malignidade do mundo. E não se entrega à malignidade do mundo. Você pode até gostar de algumas coisas que aparentemente são lícitas, mas quando você sabe que há muita coisa lícita que o diabo torna ilícito. E age no mundo para prender você e fazer disto que parecia inocente, ídolo. Para lhe prender. Tornar seu escravo. Mas nós fomos crucificados com Cristo para o mundo e o mundo para nós, que vimos a sua glória. E por último, quando vemos a glória do Senhor, entendemos o valor da igreja. Preste atenção. A baixa estima para com a igreja, o desinteresse de muitos para com a igreja, indiferença para com a igreja, críticas que fazem assim contra a igreja sem nenhum temor, baixa frequência, abandono da igreja. Tudo isso, meus irmãos, é muito próprio de quem jamais viu a Cristo na sua glória como glória do unigênito do Pai. Por quê? Porque não há como separar Cristo da igreja. Assim como não pode separar Adão do mundo. Todos são filhos de Adão, são do mundo. Mas o segundo Adão tem seus filhos. E os que são filhos do segundo Adão não são do mundo, são da igreja. Da igreja, a esposa, a noiva. A noiva, e por isso somos uma só carne com o Senhor. Esta é a figura do casamento que o apóstolo Paulo diz, grande esse mistério. Alguém que de fato teve a visão de Cristo como unigênito do Pai, teve a visão da igreja como a glória do Filho. Ama a igreja. Porque é ali que Cristo se manifesta graciosamente através dos meios de graça. É ali que ele tem um encontro íntimo com o Senhor através dos sacramentos. Como alguém pode dizer que viu a glória de Cristo como a glória do unigênito do Pai e não ama a igreja? E tem baixa estima para com a igreja, um baixo apreço para com a igreja. Como? E que troca os trabalhos da igreja facilmente por qualquer outra ocupação. Ou que marca o ponto naqueles dias em que ele acha que deve ir e o resto ele acha que não deve, não vai. Querido, não viu. Toda a obra de Cristo foi em favor da sua igreja. Foi por ela que ele morreu. Comprou-a com seu sangue precioso. Portanto, ele desceu, deixou sua glória, desceu dos céus, ele veio, se humilhou, se fez carne por causa da igreja. Ele disse, eu edificaria a minha igreja. Ele não morreu por ninguém separado da igreja. Por isso que os reformadores diziam, fora da igreja, ordinariamente, não há salvação. Não há. Por quê? Porque Cristo morreu por sua igreja, entregou sua vida por ela, diz Efésios.
se entregou por ela. Todo aquele por quem Cristo morreu é da igreja. Está ligado à igreja, ama a igreja. Então você deve se reexaminar e ver como está a sua vida, meu querido, com relação à igreja. Seriamente, estou falando da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Eu estou lhe falando aqui e é Ele mesmo que está falando. Isso é uma exortação que vem dos céus, da boca de Deus. Você precisa mudar a sua forma de se relacionar com a igreja. Então, você só vai conseguir isso se o Espírito Santo abrir os seus olhos e fazer como fez com os discípulos. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Talvez você diga, pastor, mas o senhor veio trazer dúvida no meu coração, para ficar atormentado. Bom, eu não, Deus. E é isso mesmo que Ele faz. Ele faz isso, sem nenhum problema. Porque Deus sabe que os eleitos, quando receberem essa palavra de dúvida, vão buscar. Vão buscar. Vão buscar. Por isso não tem problema. Se você é um eleito, você vai buscar. E vai começar com esforço, atacar o reino, bombardear os céus, buscar. A menor oportunidade que surgir de busca, você está lá. Renunciando a qualquer outra coisa. Priorizando que Deus, por sua graça, opere pelo Espírito Santo, lhe revelando Cristo. É isso que você vai fazer. Agora eu sei que outros não vão fazer. Aqui, sai por ali. Não vão fazer. E vão continuar levando a vidinha espiritual conformados a si mesmos. É como aqueles que pensam, quando Cristo vier, se eu pegar uma rabeirinha, já está bom. Não, não é assim que pensa um eleito. O eleito quer estar perto de Cristo. Quer mais de Cristo. Quer ver Cristo. Quer experimentar todo o seu poder em sua vida. Quer glorificar a Cristo enquanto viver. Que sabe que esse é o único propósito de existir. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos abençoe. Antes do intervalo, eu gostaria de ter algumas orações.